Bom dia. É muito bom ter você aqui com a gente. É muito bom você estar presente aqui comigo, estar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em oração, em comunhão. É muito agradável sentir a paz, sentir a união, sentir que Deus está te chamando para você fazer parte de uma família maravilhosa, uma família na qual o Senhor, nosso Deus e Pai, está sempre pronto a nos ouvir, a nos amparar, a nos ajudar em todas as nossas necessidades. Hoje eu gostaria de ler com você no livro de Romanos, lá no capítulo 6, no versículo 1, quando ele diz assim, Paulo diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Então Paulo está nos exortando, Paulo está nos dizendo, será que nós vamos viver eternamente no pecado? Será que nós vamos viver segundo a vontade da carne, segundo o desejo das coisas do mundo, e esquecermos que nós temos dentro de nós o Espírito Santo? Se você não o tem ainda, entregue a sua vida a Deus, converse com Deus, fale com Deus, converse com Jesus, peça a Jesus para te dar força através do Espírito Santo, para te tirar desse mundo do pecado, para te mostrar que nós não vamos morrer servindo ao pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas a vida é um dom gratuito de Deus. Quando Paulo nos exorta, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Não faz jus. Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Nós temos que dar valor à morte de Jesus na cruz, o valor espiritual, o valor que nos faz sermos mais do que vencedores. Quando Jesus nos ensinou que nós não seríamos mais servos, mas seríamos amigos, seríamos irmãos, seríamos filhos, seríamos co-herdeiros dele na presença do Pai. Isso é maravilhoso. Tantas e tantas famílias hoje estão perdidas, estão sem rumo, estão sem um horizonte, mas nós temos Cristo Jesus que nos mostra o quanto valeu, o quanto vale, o quanto valerá nós acreditarmos, nós crermos que existe uma nova vida para cada um de nós. Não dê as costas para Deus. Não faça de Deus um segundo plano na sua vida. Cultue a Deus em primeiro lugar em tudo, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Leia o livro de Êxodo, lá no capítulo 20, no primeiro versículo desse livro. Comece a ler por ali. Vai meditando na palavra de Deus, na profundidade da palavra, no zelo da palavra que Deus tem. Ele fala, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Então é isso, nós morremos para o pecado. Quando? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso suficiente, como nosso único Salvador, e fazemos dele a primícia de nossas vidas. Por isso é que a gente sempre fala em nossos vídeos, a gente está sempre buscando, tenha paz com Deus, tenha união com Deus, tenha conformidade com a palavra de Deus, viva de acordo com aquilo que Deus tem reservado para você. Não ande em outros caminhos, não busque outros deuses, busque o Deus Salvador, o Deus Remidor, o Deus que deu a vida por você. Ele se fez homem, veio aqui na terra, viveu aqui na terra para entender o que era o pecado, porque ele não sabia o que era o pecado. Ele não vivia no pecado, ele morava no céu não tem pecado. Mas nós sabemos que a nossa vida aqui na terra
Nós nascemos frutos do pecado e precisamos de estar sempre renovando as nossas forças nesse Cristo Jesus tão maravilhoso, nesse Senhor tão onipotente, tão onisciente, tão onipresente. Não deixe o diabo tomar conta da sua vida. Entregue tudo, 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 tudo nas mãos de Deus. Paulo ainda continua dizendo assim: ou porventura ignorais, ou seja, você está abrindo mão, você está largando de lado que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, porque foi através da morte que Ele nos deu a vida. O plano do está consumado, o plano da salvação, o plano da redenção foi traçado no céu, até chegar a esse momento de que nós, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Por quê? Porque nós éramos pecadores e nos tornamos pessoas limpas. Nós nos tornamos pessoas que cada dia mais e mais está buscando a santificação, está buscando cada dia mais e mais ter um corpo glorificado, ter um corpo separado, ter um corpo santo, longe dessas nojeiras, dessas concupiscências da carne que nós vivemos em pleno desse século. Não deixe a sua vida ser desvalorizada. Valorize a sua vida. Fale com Deus, fala para Ele o seu problema, relate a Ele a sua dúvida, a sua necessidade. Tenha íntima comunhão com Ele. E certamente todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida, na sua família, na vida de seus filhos, no progresso de cada um deles, no seu progresso profissional, na sua carreira estudantil. Você, esposa, a sua família vai ser mais e mais abençoada. Você vai ter maior comunhão, maior amor ao passar a mensagem para seus filhos, para o seu esposo, para as pessoas que vivem as suas circunstâncias. Mas Deus se faz presente em tudo, em todo o tempo e lugar. Que Deus abençoe, que Deus conforte a vida de cada um de nós e nos mostre que nós não devemos andar no pecado. O pecado já é coisa do passado. Nós temos que lutar contra ele. Não é fácil deixar o pecado. Mas Jesus disse que é capaz de cada um de nós abandonar esse pecado, abandonar esse lado negativo da nossa vida e viver uma nova vida, uma vida de esperança, uma vida de fé. E cada dia mais e mais se renovando na pessoa desse Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe, te conceda um dia abençoadíssimo e que todas as decisões e as resoluções que você tiver que tomar, coloque Deus em primeiro lugar. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós estamos vendo aqui, através da Tua palavra, que não compensa em nada servir ao pecado. Andar no pecado só vai nos levar à morte eterna. E nós queremos a vida eterna. Queremos, ó Pai, que o Senhor aceite a nossa oração, a sinceridade do nosso coração, em não mais cometer esses mesmos pecados que estamos cometendo no dia a dia. Perdoa-nos, dá-nos força, dá-nos direção, dá-nos a presença do Espírito Santo para vencermos em todo tempo e lugar. Muito obrigado, que o Senhor possa tomar as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, nos ajude, compartilhe, inscreva, divulgue esse vídeo, mande para os seus amigos, mande para os seus familiares e seja um missionário, um evangelista da obra do Senhor. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.